Olá, colegas! Bem-vindos a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, falaremos sobre a necessidade de nossas escolas desenvolverem o conceito de cidadania via estudos de aspectos fundamentais da Constituição de 88. Introdução. Não há a menor dúvida de que nesses últimos 4 anos, nós, cidadãos democratas e cumpridores das leis e da Constituição, vivemos tempos sombrios. Preocupados, constatamos em nosso cotidiano ameaças ao Estado Democrático de Direito por meio das declarações comprometedoras do Executivo, de fake news, que a Justiça Eleitoral se mostra incapaz de processar e punir os conhecidos responsáveis por esses crimes. Declarações de empresários extremistas e representantes eleitos pelo povo defendendo publicamente golpe de Estado e o impedimento em tomar posse aquele que uma vez eleito não for o seu candidato. Defensor de medidas autoritárias contra as urnas eletrônicas, sem quaisquer provas, sobre eventuais fraudes, sem serem interpelados e processados por juízes e tribunais. Graves deformações em nossa estrutura política partidária no que tange a sua organização congressual, na qual grande parte de nossos representantes na Câmara Federal e Senado há muito envolvidos em transgressões das leis, corrupção e a Constituição, e por isso processados, entre os quais alguns já condenados, contudo livres, protegidos pela imunidade parlamentar. Grupos parlamentares majoritários, sob a liderança de presidentes da Câmara e Senado, aprovando leis a toque de caixa, para se apossarem do dinheiro público por meio do orçamento secreto e da PEC eleitoreira kamikaze, a fim de atenderem aos seus interesses, dando de ombros as decisões do Supremo Tribunal Federal, ao lembrar-lhes que tais legislações ferem os princípios constitucionais da publicidade e moralidade. Sabe-se que o orçamento público, de acordo com a Constituição, jamais poderia ser secreto, que a PEC eleitoreira dos 41 bilhões, em sua menor parte, ajudará os miseráveis desfavorecidos, 33 milhões, e a maior parte dela será usada para financiar campanhas eleitorais de deputados e senadores. Diga-se, ambas manifestamente inconstitucionais, levadas a cabo diante de cidadãos cumpridores das leis, estarrecidos com a desfaçatez dos congressistas que votaram essas barbaridades. Extrema polarização entre candidatos à presidência, não comprometidos com a lisura no trato da coisa pública em suas passagens pelo mais alto cargo da República, absurdamente favorecidos à reeleição em detrimento de postulantes, muitos dos quais isentos de mácula e extremamente competentes, que os eleitores sectários e fanáticos conhecem, mas não os levam a sério. Instituição da República fiscalizadora dos desvios de conduta, para não dizer crimes de membros do Executivo Legislativo, sabujando aquele sobre quem deveria exercer estrita vigilância, a fim de investigá-lo seriamente sobre cotidianas transgressões constitucionais de domínio público. Transgressões do que diz respeito ao envolvimento de questões teocráticas com proselitismo na política partidária de parte de autoridades religiosas, influenciando fiéis no processo eleitoral, ferindo o princípio de Estado laico estabelecido pela Carta Magna. 1. Refletindo sobre a formação política de nossos alunos. Como em nossos PPAs tratamos da questão educacional, vamos analisar as deformações acima descritas
à luz de uma educação que não parece ter sensibilizado grande parte daqueles eleitores que passaram pelos bancos escolares e não aprenderam a escolher candidatos comprometidos com o bem comum, respeito ao Estado Democrático de Direito e, por via de consequência, com a Carta Magna da Nação, que teimam em ignorá-la e desrespeitá-la. Para constatar as distorções na formação da cidadania, basta ver o nível de grande parte de alguns presidentes da República, deputados e senadores, governadores e deputados estaduais, prefeitos e vereadores, que exerceram e ainda exercem o poder em sua esfera de atuação, eleito em décadas de nossa história política. Parte significativa deles pouco contribuiu para o chamado Brasil do futuro, que, como se observa, está cada vez mais parecendo um Brasil do passado. Está aí diante de nossos olhos a profunda desigualdade social, há muito vigendo no país da qual decorre a extrema miséria em que foi atirado pouco a pouco mais da metade da população brasileira, hoje empobrecida e vítima da trágica insegurança alimentar, mesmo no estado mais rico da federação. Imagine-se nos mais pobres, cuja capital está rodeada de favelas e milhares de desabrigados nas áreas centrais, abandonada pelos poderes públicos, incapaz de criar um estado de bem-estar social, alcançado por numerosos países europeus culturalmente avançados. Está aí grande parte de nossas elites enriquecidas, tão somente preocupadas em acumular fortunas, mantendo-se omissas aos infortúnios dos desvalidos, a quem poderiam minimamente dar alguma ajuda, como, por exemplo, tirá-los das ruas, empregando-os em suas empresas. Elites essas que pouco fizeram pelos desvalidos durante a pandemia e ainda pouco fazem diante da fome que graça em muitos pontos de nosso país. Está aí grande parte de nossos políticos locupletando-se do erário público, desde as conhecidas rachadinhas, suave nomenclatura que se dá ao crime de peculato, até hoje impunes. Estão aí as rapinas maiores oferecidas pelas emendas de relator, cuja aplicação pelos representantes da nação em seus currais eleitorais visam, sobretudo, a garantir sua permanência em novas legislaturas e, consequentemente, avançar em novas rapinas. Muito de nossas desgraças podem ser atribuídas à precária educação pública e à privada, oferecida às classes desfavorecidas, médias e altas, que não receberam nos bancos escolares um ensino de qualidade capaz de formar cidadãos politicamente conscientes, elites solidárias, justiça coerente com os nossos princípios constitucionais. Diante desses descalabros, diríamos que não basta a escola apenas fornecer conhecimentos humanos e científicos aos nossos alunos, desprovidos dos fundamentos de cidadania contidos na Constituição, jamais apresentada ao alunado, pelo menos no que diz respeito aos seus aspectos que se vinculam à formação política dos discentes, já possíveis eleitores aos 16 anos. Todavia, o fato de a escola dar pouca atenção à formação política do alunado, por meio do estudo da Constituição, até o momento, apesar da maioridade eleitoral dos adolescentes e jovens, pouco interesse tem essa inovação despertado em boa parte deles a busca pelo título de eleitor. Ainda que acreditemos ser uma das funções primordiais da educação escolar, introduzir o alunado na vida política nacional, gerações deles que se sucederam nos bancos escolares nas muitas décadas de nossa história, não foram elas capazes de formar um número significativo de eleitores e candidatos conscientes da responsabilidade de escolhas políticas coerentes com os grandes problemas nacionais a serem equacionados e resolvidos. Por exemplo, as desigualdades sociais e o crescente empobrecimento da população,
o cruel desemprego, o analfabetismo, o racismo, os preconceitos de gênero, o feminicídio, o crime organizado, a corrupção, entre outros males, impedindo a criação de um estado de bem-estar social para todos proposto em nossa Carta Magna. De nada adianta declararmos que o futuro do país está nas mãos das novas gerações estudantis, se não fornecermos a elas os instrumentos necessários à compreensão da realidade brasileira, por meio de uma educação realmente transformadora. 2. Conclusão. É, pois, hora de nós, educadores, batalharmos pela introdução do estudo da Constituição em nosso projeto político-pedagógico, a fim de conscientizar as novas gerações de que os conceitos nela contidos, uma vez respeitados e aplicados, são o caminho para a formação da cidadania, capaz de levar eleitores e representantes do povo à solução dos grandes problemas sociais, econômicos e culturais por que passa a nação. No entendimento de que só a política com P maiúscula, lembremos-nos da paideia grega, formará eleitores e postulantes a cargos públicos no executivo, legislativo e judiciário, capazes de alcançar aqueles fins. Hoje, diante dos graves problemas políticos que passa a nação, mormente no que tange às próximas eleições, vis-à-vis as novas tecnologias introduzidas nos meios de comunicação, internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, entre outras, que se de um lado aproximam os contatos interpessoais, de outro faz emergir tudo o que a sociedade tem de pior. Do ponto de vista político-partidário, o surgimento das chamadas fake news, através das quais políticos mal-intencionados e criminosos, empresários nazifascistas, buscam denegrir adversários políticos através de notícias falsas, egressas de gabinetes do ódio, decorrendo daí ataques à Constituição, ao Estado Democrático de Direito e propostas de golpe de Estado. Do ponto de vista social, há figuras de marginais psicopatas divulgando inverdades a propósito das mais variadas matérias, das questões ligadas à saúde, o negacionismo em relação a vacinas, por exemplo, a mensagens ameaçadoras e criminosas de membros de torcidas organizadas, inconformadas com a performance de seus clubes, com ameaças a familiares de jogadores de futebol, dando sanha a personalidades doentias, entre outros males, afetando profundamente a segurança de membros indefesos da sociedade. São também essas questões políticas que não podem estar fora dos trabalhos escolares, uma vez que eleitores jovens, pouco esclarecidos sobre a matéria, podem ser influenciados por certos crimes ao embarcar ingenuamente nessas desinformações. E não só jovens, mas também adultos e velhos de precária formação político-eleitoral. Se tivermos nossos jovens bem formados politicamente, com certeza formarão no futuro forte barreira contra as deformidades acima descritas, que de há muito vem felicitando a sociedade brasileira. Batalhamos, pois, por uma educação de qualidade na qual, ao lado dos conhecimentos científicos e humanos, acrescente-se a educação política de nossos jovens, a fim de prepará-los para aquele Brasil com que todos sonhamos. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA.